Na aula de hoje nós vamos estudar duas classes gramaticais, ok? Nós vamos estudar os artigos e os numerais, tá bom? Bem, sobre o artigo, qual é a função do artigo? O artigo, ele é um determinador do substantivo. Por isso que eu coloquei bem aqui, ó, que o artigo ele vai sempre acompanhar um substantivo, tá? Porque ele serve para determiná-lo de forma definida, né? Quando eu digo o caderno ou o conteúdo, tá? Ou de forma indefinida, quando eu ainda não sei bem o que eu estou determinando daquele substantivo. Por exemplo, um caderno, não sei qual deles, eu vou utilizar um. E um conteúdo, também não sei qual dos conteúdos que eu vou estudar hoje, mas é um conteúdo novo, certo? Então, quando eu tenho um artigo definido ou um artigo indefinido, é justamente nesse contexto que eu tenho. Se eu tenho algo definido, é o livro, o autor, tá? Agora, quando eu ainda não sei bem a definição, né, desse substantivo, eu vou utilizar um indefinido. Tipo, eu quero uma ideia, eu preciso de uma ideia. Quando eu digo uma ideia, eu fico assim, que ideia é essa? Eu ainda não sei, porque eu ainda estou em busca dela, né? Então, é indefinido, tá? O artigo, ele sempre vai acompanhar o substantivo, tá? Então, se por acaso você tiver uma dessas palavras aqui com um verbo, por exemplo, é porque aquele verbo pode estar com função de substantivo, numa palavra substantivada. Por exemplo, o jantar está servido. Quando eu tenho o jantar está servido, jantar é verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, né? Mas quando eu digo o jantar está servido, o sujeito da oração é o jantar. Então, jantar, ele vira uma palavra substantivada, ou seja, um verbo com valor de substantivo. Então, o que está definido, jantar, ele é um artigo definido, certo? Outra situação que a gente pode encontrar é de que essas palavras aqui, elas podem ser pronomes também, tá? Quando elas são pronomes, a gente vai estudar elas lá nos pronomes, na aula de pronome, quando for o momento certo, ok? Se você estiver aqui só no YouTube mesmo, você pode procurar dentro dos meus vídeos que nós vamos ter os pronomes pessoais e colocação pronominal, que é onde nós vamos estudar esse. E desses aqui, eu posso ter o que também pode ser numeral, que em algarismo é esse código aqui, né? Então, o pode ser tanto o artigo indefinido, como o pode ser o de numeral, que é o que as bancas gostam de cobrar aí em questões mais difíceis, porque realmente às vezes torna muito difícil diferenciar o que é o artigo indefinido do que é o numeral. Falando em numeral, vamos agora começar a nossa aula, né? O que é o numeral? O numeral é a palavra que traz quantidade para o texto, ou seja, ele vai colocar os números em palavras, né? Então, nós temos 5 tipos de numerais. Nós temos o cardinal, o ordinal, o multiplicativo, o fracionário e o coletivo, certo? No cardinal, é como se fosse o nome do número, porque o número nós chamamos de algarismo, né? Então, quando eu tenho o algarismo 2, por exemplo, ele não é um numeral, ele é um algarismo. Ele não pertence ao português, ele pertence à matemática. Agora, quando eu tenho 2 ou 2, porque no caso é uma flexão de gênero, eu terei aqui o numeral, certo? Então, ó, 1, 2, mil, milhão, trilhão, essas palavras que indicam quantidade, elas são numerais cardinais, ok? Aquelas que indicam ordem, ou seja, a colocação das coisas, ela vai se chamar numeral ordinário, ok? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, penúltimo, antepenúltimo, último. Essas 3 palavrinhas também são numerais ordinais, porque elas identificam a ordem daquela determinada situação, daquele determinado contexto. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. Fracionário, meio e metade. Olha que interessante, né? Então, meio... Não existe meia, né? Porque meia é meia de botar no pé para colocar o sapato. Meio ou metade, nesse caso, são numerais fracionários. Terço, quarto. Lembrando que quarto também pode ser o quarto colocado. Então, ele pode ser tanto ordinal como fracionário. Então, em uma questão, ele pode colocar lá a palavra quarto e dentro do contexto você vai ter que perceber se ele está tratando de uma colocação, uma ordem, né? Ou de um quarto, né? Ou seja, a quarta parte de uma situação geral. Aí, nesse caso, ele vai ser fracionário.
E aí, aqueles que são os mais desconhecidos e são numerais, são os coletivos. Então, são palavras que trazem para nós um contexto de quantidade em algum momento, tá? Então, quando eu tenho década, década são 10 anos, é um numeral, certo? Par, par é 2, né? Não é assim? Dezena, também são números aglomerados em 10. Nesse caso, centena, tudo isso aí, pessoal, vai ser numeral coletivo. Outro exemplo bem simples, que vocês não sabem, ó, dúzia, né? Dúzia, que são 12 unidades. Dúzia também é um numeral coletivo, ok? Então, pessoal, tá aqui a nossa aula de artigo e de numeral. Valeu!